Pai, na nossa garganta é tua. Nosso corpo é templo do teu Espírito Santo. Nós não temos nada, Senhor, nós não temos nada, nós não somos nada. Tudo é teu, Pai. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu, tudo é teu, tudo te pertence. Nós só estamos devolvendo a adoração que sempre foi tua, Pai. Devolvendo aquilo, meu Pai, que sempre foi teu. Eu levanto as minhas mãos e digo que teu é o reino, tua é a glória para todo sempre. Quem me acompanha nessa noite, quem me acompanha, diga teu é o reino, teu é o reino, diga teu é o reino. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Declare isso essa noite. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Mais forte, declare isso. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Levanta suas mãos e adora o Senhor. Oh, aleluia. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor nessa noite. Oh, você pode dizer, Senhor, rendido estou na tua presença. Você pode dizer, quantos estão rendidos aqui na presença do Senhor? Se renda, querido, se renda. Deixa tudo aquilo que talvez nessa semana tenha tentado te tirar da presença do Senhor. Deixa lá fora nessa noite, deixa lá fora. Aqui dentro você tem que estar 100% na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Amém? Quando entramos na presença do Santo dos Santos, quando entramos na presença do Deus Todo-Poderoso, nós temos que estar vazio, por assim dizer, para se encher da presença dele, amém? 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 Eu quero sair daqui cheio nessa noite. Mas antes disso, eu entrei vazio para que o Senhor possa me encher, amém? Amém. Levanta sua mão em sinal de rendição. Em sinal de rendição, levanta sua mão nessa noite. Amém? Oh, aleluia. Vamos cantar só o coro. Oh, oh, rendido estou. Amém? Amém? Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Levanta suas mãos, diga: eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez, mais forte, declare: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh. Amém. Quantos estão rendidos nessa noite na presença do Senhor? Amém, querido? Então vamos adorar ao Senhor, amém? Oh,
Oh, te adoramos nessa noite, Pai. Oh, aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, te adoramos nessa noite, Pai. Meus momentos e os dias meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, nós estamos rendidos na tua presença, Pai. Toma este lugar, toma nossas vidas, Senhor. Toma este tempo, toma esta reunião nessa noite, Pai. Oh, faça de nossas vidas aquilo que o Senhor quiser, Pai.
Nos rendemos nessa noite declarando que Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Nos rendemos nessa noite declarando que o Senhor é dono de nossas vidas, Pai. Nos rendemos, meu Pai, dizendo que não há outro igual ao Senhor, não há outro igual a Ti, Pai. Nos rendemos dizendo que nossas vidas Te pertencem, Pai. O Senhor dita as regras, Senhor, desse mundo. O Senhor dita as regras, meu Pai, desta nação. Não há nada, meu Pai, que o Senhor queira que nós possamos impedir. Não há nada, meu Pai, que as Suas mãos queira fazer que a humanidade possa impedir. É por isso que nessa noite dizemos, meu Pai, faça de nossas vidas segundo o Teu querer. Faça de nossas vidas segundo a Tua vontade, Pai. Oh, nos proteja com Tuas mãos, Pai. Nos leve em segurança para onde o Senhor quiser, Deus. Nós só queremos descansar em Ti. Só queremos, meu Pai, repousar nos Teus braços de amor nessa noite, Pai. Nós só queremos estar debaixo, meu Deus, da Tua proteção. Oh, pois sabemos, meu Pai, que se o Senhor estiver a nos proteger, nada nos acontecerá. Sabemos que se o Senhor estiver, meu Pai, com Suas mãos poderosas sobre nós, nada irá nos atingir. Oh, aleluia. E manda canda subina, aleluia. Nada irá nos atingir, Pai. Nada irá nos atingir, Deus, como o povo, meu Pai, de Israel no deserto. Nós só queremos estar e ficar debaixo da Tua presença. Só queremos estar e permanecer debaixo de Tuas mãos, Senhor. Por isso nessa noite nós declaramos com nossas vozes, estamos rendidos diante da Tua presença. Oh, declare isso. Declare que você está rendido, declare. Levante suas mãos em sinal de rendição nessa noite. Levante suas mãos em sinal de rendição, declarando que só Deus é soberano sobre a sua vida. Oh, declare. Oh, nós estamos rendidos, meu Pai, em Ti. Nós estamos rendidos para o Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Oh, aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor nessa noite. Oh, louvado seja o Seu santo nome, Senhor. Não cesse de adorar, pois a presença do Senhor é real neste lugar, amém?
Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, amém? Oh, aleluia! Queremos te conhecer, Pai. Oh, aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, nós te adoramos essa noite, Pai.
Declaramos, meu Deus, que o Senhor é o mais belo entre milhares, Senhor. Declaramos que o Senhor é o mais belo, meu Deus. Declaramos de todo o nosso coração que tudo pertence a Ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Erga a tua voz, declara bem alto. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer o meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, chama por ele. Yeshua, 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 meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos fazer no coral nessa noite. Vamos fazer no coral e cantar Yeshua. Vamos fazer um coral e cantar Yeshua, adorando ao nome do nosso Deus. Yeshua. Mais forte, mais forte. Yeshua. Mais forte, Yeshua. Yeshua.
terminar. Yeshua. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia. Aleluia. Nosso Deus merece palmas, irmãos. Isso é o melhor que você pode oferecer para Ele. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Ele todo o louvor. Pode se assentar. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos para podermos prestar um culto a Ele. A nossa presença aqui, tenho certeza que representa gratidão a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pois a nossa razão é apenas isso, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua mão, pelo seu cuidado, pela sua proteção, que Ele tem estendido a cada um de nós. Queria convidar o irmão Agnello e a Jéssica para vir aqui dar um testemunho. Não me olhe com esse rosto de espantados, mas acho que já estava combinado aí já. Pode vir aqui. Temos ouvido o que Deus tem feito na vida de vocês e hoje vocês vão poder testemunhar aqui. Quando vocês contam as bênçãos de vocês, vocês aumentam a nossa fé. A paz para a igreja. Amém, irmãos? A gente estava com saudade de todos aqui, né? Saudade de vir nos cultos, né? Hoje foi um dia corrido, mas a gente decidiu, vamos descer. O apóstolo estava em Rio Claro e eu prometi para ele, falei, não, vamos descer. E aí nós descemos e é maravilha sentir a presença de Deus neste lugar. Eu quero deixar aqui, irmãos, para os irmãos que, tipo assim, é claro que a partir do dia em que eu vim para debaixo da cobertura, sabe, do apóstolo, sabe, com a direção de Deus, a nossa vida lá em cima mudou completamente. Passamos por situações difíceis, mas Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas lá em cima, sabe, Deus tem nos abençoado assim rica e poderosamente, sabe, irmãos. E eu quero contar um testemunho aqui para os irmãos, que a gente lá em cima decidimos, a gente estava com dificuldade assim de fazer extração de areia, a gente decidiu, sabe, toda areia que a gente vender, a gente tirar os 10% para o Senhor, sabe? Mas assim de forma bem clara, sabe, irmãos? Não importa se a gente gastou R$50 de combustível, não me importa. Se ganhou R$1.100, vai para a caixinha do Senhor, sabe? Nós decidimos isso. O dinheiro entra lá em casa, recebemos dinheiro no bolso, na rua, e o dinheiro entra no bolso e já vai. A primeira coisa que a gente faz é colocar o dízimo do Senhor, sabe? No começo achamos um pouco assim difícil, mas isso estava dentro do nosso coração, sabe, irmãos, de fazer esse ato, sabe? E Deus tem nos abençoado lá em cima rica e poderosamente, sabe? O apóstolo tem acompanhado a nossa empresa lá. Hoje a gente não dá conta de extrair areia, porque o rio tem nos concedido bastante areia, sabe? E a gente também não vence tirar areia, porque a produção toda nossa a gente vende, sabe? Mas foi assim algo que direcionado por Deus, sabe, irmãos? Por Deus mesmo. Deus tem nos abençoado lá rica e poderosamente. Até mesmo esta semana teve um rapaz que veio lá do Paraná, divisa do Paraná, terminou hoje de colocar um equipamento lá no areal, todo hidráulico, sabe? Antigamente a gente levantava tudo na manivela, hoje tudo é hidráulico, uma coisa assim que a produção triplica, sabe, irmãos? E a gente com facilidade, é como se a gente andasse num Fusquinha velho e hoje a gente comprasse uma picape zero, toda hidráulica, tudo elétrica, sabe? O equipamento nosso lá está assim hoje, mas porque assim Deus tem nos abençoado, sabe? E eu agradeço a Deus por todos que sempre estão orando por nós, e pela vida do apóstolo, que é um homem de Deus,
e sempre nos traz palavras, né, direcionadas, palavras de incentivos, puxões de orelha, mas muitas das vezes é direcionando o povo a andar no caminho certo. E o caminho que a gente anda, direcionado por Deus, é o caminho certo e tudo dá certo. Amém? Eu quero passar para minha esposa aqui para ela falar alguma coisa. Amém, irmãos? A paz, tudo bem? Também estava com muita saudade de vocês. Então, irmãos, como os irmãos sabem, né, o Agnello, ele vinha numa luta, a gente vinha numa luta constante com ele em relação à saúde dele, né? Não sei, assim, alguns irmãos mais próximos chegaram a ver o Agnello com o rosto, com feridas, né? Que seria considerado, né? A gente fez o exame, o pênfigo vulgar. Quem tiver curiosidade de ver o pênfigo, né? Até o apóstolo esses dias olhou na internet. São situações horríveis, assim, mas Deus foi misericordioso com o Agnello e cuidou dele, né? Ele passou todo um processo, a gente passou junto, os amigos, né? Muitas pessoas apoiando ele, porque ele ficava às vezes com o rosto né, cheio de feridas, né? Então, quando foi agora, com toda essa pandemia que aconteceu, a gente ficou muito preocupado com ele. Eu fiquei muito preocupado porque a gente não podia parar de trabalhar. E vamos lá no médico, lá no Rio, lá, Agnello, ver como que tá a sua saúde, né? E chegando lá no médico, o médico olhou ele e falou: rapaz, você tá muito bem, você reviveu, né? Porque aí ele sabia da história da meningite, ele não tinha visto o Agnello depois. E o Agnello, ano passado, ele fez uso de um medicamento, que esse medicamento eram umas injeções que ele tomou durante 4 semanas, e as injeções era tudo ou nada para ele, né? Ele tanto poderia ser para bênção, mas como poderia ser também até para a morte dele, assim, né? Medicamento muito forte, só aplicando no organismo dele que ia responder. Então ele fez esse tratamento, depois passou por todo aquele processo da meningite e nunca mais teve nenhuma ferida. E quando foi agora que a gente foi na consulta, ele pegou e virou e falou assim: ele é um senhor de idade, ele já, né, ele é professor de universidade, e ele pegou e falou pra gente assim: Agnello, eu vou te passar um exame, você vai fazer esse exame, mas eu acho que hoje é o último dia que nós estamos nos vendo no consultório. A doença paralisou em você. Tudo indica que a doença ela está paralisada, ela está neutralizada. E todo mundo que, se vocês verem na internet, vocês vão ver que essa doença ela não tem cura. Essa doença, assim, para a medicina, ela não é comprovada, mas a mãe do Agnello, ela teve essa doença, o apóstolo chegou a conhecer ela, que a gente fazia assim nela, a pele saía junto. E o Agnello, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem cuidado dele. Nós iremos fazer o exame agora nessa semana e vamos contar o restante do testemunho, porque eu creio que essa doença ela foi embora para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu só quero deixar aqui para os irmãos, lembrando, né, são tantas coisas que Deus faz, porque essa doença do pênfigo vulgar foi uma, né? E quando eu tive meningite esses tempos atrás, que o apóstolo me pegou na correria junto com a Jéssica, me levou eu para o Rio para fazer um exame. Muito de repente o médico falou: olha, interna ele no CTI com urgência e tal. E bem, eu tive meningite, sabe, irmãos? Eu cheguei a parar de enxergar, sabe? Cheguei a perder a memória, sabe? Assim, uma coisa fora de sério. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, que esteve presente em minha vida lá, assim como eu creio, ele é presente na vida de todos. E ali, irmãos, ele colocou os pastores para estarem orando, sabe, buscando o nome do Senhor pela minha vida. E eu estou aqui hoje porque um dia alguém intercedeu a Deus por mim, sabe? E esse alguém foi a Igreja Unidade da Fé, sabe? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Amém? Aleluia! Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Acho que é bom a gente ouvir testemunho de milagres, porque isso aumenta a nossa fé. E eu tenho certeza que o Deus do Agnello também é o seu Deus. O Deus da Jéssica também é o seu Deus. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, Ele também há de se revelar
a você naquilo que você necessita. Amém? Eu quero ler um texto, Provérbios 28, 20. É o texto que está ali no livro do dizimista fiéis, a parte A. Para a gente poder não ficar apenas nas nossas palavras, mas como a gente tem aprendido, a Bíblia por si só ela se explica e ela fala muito mais do que qualquer palavra nossa. Provérbios 28, 20, a parte A diz assim: o homem fiel será cumulado de bênção. Repita comigo, irmãos: o homem fiel será cumulado de bênçãos. Glória a Deus. O homem fiel será acumulado de bênçãos. O que é ser fiel? Fiel é aquele que se obriga a cumprir aquilo que prometeu. Então, a tua fidelidade para com Deus vai fazer com que você seja acumulado, de bênção. E o que é a palavra bênção? A palavra bênção ela quer dizer autorização para prosperar. Então, eu quero acreditar nesta noite que a autorização de Deus para prosperar, ela funciona como chaves. Então, uma bênção, ela é uma chave na tua vida que vai abrir a porta que está fechada, a que você precisa. Então, a tua fidelidade. Então, entenda, não é apenas Deus fazer, mas é você que vai fazer Deus agir. De que maneira você faz Deus agir? A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, quando você vira essa chave da fidelidade, quando você honra a Deus com o dízimo do Senhor, quando você honra a Deus com as suas ofertas, quando você reconhece que tudo que você tem vem de Deus, que é Deus que tem te sustentado, que é Deus que tem provido sobre a sua vida, e você não tem pesar, você não tem sentimento dentro de você de culpa, você não fica triste por esse momento, como a Bíblia diz, que não seja por pesar, por constrangimento, mas com alegria. Quando você é fiel a Deus, Deus dá chaves para você, Ele te acumula de bênção, e as portas começam a se abrir, que você nem consegue imaginar, você não tem noção do que Deus começa a fazer na tua vida quando você decide ser fiel. Então, quer experimentar, quer ter chaves na sua mão, seja fiel a Deus. Se você tem sido fiel até hoje, permaneça fiel. Se você não tem sido, tome essa decisão, essa escolha de ser fiel a Deus. Não, a partir de hoje, eu quero fazer parte daquele livro dos dizimistas fiéis. Eu quero experimentar essas bênçãos. Eu quero experimentar essas chaves que possam abrir todas as portas que estão fechadas. Amém? Fique de pé sobre o seu lugar. Você que separou uma oferta para Deus, os irmãos vão passar com as salvas. Você que trouxe o dízimo do Senhor vai vir aqui até a frente para você receber a oração. Proponha no seu coração com alegria de ofertar, de ser fiel a Deus, porque eu tenho certeza que Deus é fiel a você. Isso nós não temos dúvidas, irmãos, da fidelidade de Deus para conosco. Senhor, bendito és tu, maravilhoso és tu. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus que não mente, tu és um Deus que fala e que cumpre, Senhor. Que a tua fidelidade, ó Deus, possa ser estendida às nossas vidas, à medida que nós possamos desenvolver, ó Deus, a fidelidade para contigo, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a te honrar, que o Senhor possa nos ensinar, ó Senhor, a ser fiel a ti, independente de circunstâncias, independente de momentos que estamos vivendo, mas o que é o do Senhor, nós não podemos mexer, nós não podemos tocar, ó Senhor, nós queremos devolver a ti tudo que pertence a ti, Senhor. Queremos devolver 10% daquilo que o Senhor tem confiado a nós, que é o dízimo do Senhor. E também queremos te ofertar esta noite com alegria, com prazer, ó Senhor, e experimentar, ó Deus, que as portas que estão abertas
Que as portas que estão fechadas sejam abertas em nome de Jesus. Amém. As salvas serão passadas. E você que trouxe o dízimo do Senhor, vem aqui à frente. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Toda a igreja cante doce do presença santa, presença santa, vem sobre nós, e enche-nos do teu poder, e enche-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por sua presença aqui. Ele renovará, Ele renovou os nossos corações. Louvado, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, nosso canal no YouTube. Deus abençoe todas as pessoas aqui no Brasil e fora dele, que acompanham esse primeiro culto no Templo Sede Nacional da Igreja Cristã Unidade da Fé. Às 19 horas iniciaremos mais um culto de celebração. Hoje, segundo domingo do mês, comemora-se o dia do pastor. Uma salva de palmas para todos os pastores, pastoras
apóstolos, bispos, homens e mulheres de Deus. Aleluia. Então é o primeiro momento da ceia, e depois teremos também o segundo momento para ceiarmos ao Senhor. Então essa turma, tão logo termina esse culto, tchau. E outra turma chegará para celebrar o Senhor. Uma coisa interessante, né? Há um tempo atrás, a maioria das pessoas estavam preocupadas que sinônimo de sucesso de igreja era igreja cheia. Muita gente. Agora a preocupação é que se encha os templos. Para muita gente, quanto mais vazio, melhor. Mas na verdade, queridos, é Deus mostrando que o importante é a qualidade do que se oferece a Ele. Nem sempre no meio da quantidade você consegue tirar qualidade. Como isso? Sim. Uma vez comprei muito peixe, estava barato, no final das contas joguei tudo fora. Não consegui aproveitar nada. E Deus está selecionando o seu povo. Os verdadeiros adoradores estão aqui. Não sei de quem é essa frase, mas eu acho que é de um músico que disse o seguinte: Deus não está à procura de adoração. Quem disse isso? Alguém disse isso. Não é uma frase minha, mas eu ouvi em algum lugar alguém dizendo: Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de adoradores. Adoração é o que você oferece. O adorador é você. O diabo está procurando adoração. O diabo o tempo todo quer ser adorado, quer ser famoso, rouba a adoração, quer ser o centro das atenções. O Senhor não está interessado na sua adoração. Ele está interessado em você. Ele tem adoradores aqui essa noite. Que o Senhor ache em ti um verdadeiro adorador. O adorador é aquele que faz de tudo, amados, para agradar a quem ama. Se você ama a Deus, você vai fazer de tudo para agradar o seu amado. Você vai expressar o seu louvor. Você vai expressar através do seu dízimo, da sua oferta, da sua dedicação. Não se esqueça, irmãos, Jesus está voltando. Aqui é apenas um ensaio. Nós cantaremos num lindo e grande coral lá na glória. Tomara que quem vai virar no culto da noite, das 19 horas, ouça essa mensagem. E você que vai retornar para casa, poder assistir a segunda mensagem que eu vou pregar, será importante. Então quem vai ouvir agora, ouve agora. Mas não vai ouvir a da noite, porque não vai estar aqui. Então em casa, se você puder, escute a mensagem de hoje também. Se você não puder ouvir, não conseguir a de hoje, nem a da agora, quem está em casa, a partir da semana que vem eu vou começar uma série de mensagens explicando como que você faz para conquistar. É a segunda parte da expansão e conquista desse ano 2020. É uma direção que Deus está nos dando, uma palavra que veio nesse tempo ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Nessa primeira mensagem eu vou explicar que quando Deus quer que você prospera, Ele te conecta às pessoas certas. Só que quando Ele te conecta às pessoas certas, se você também decidir se conectar às pessoas erradas, ao invés de você crescer, você vai diminuir. Ao invés de você avançar, você vai regredir. Essa escolha de conectar-se às pessoas não é de Deus. Não é função dele. É sua. Você decide com quem você se conecta. Com quem acrescenta com você ou com quem não acrescenta com você. Eu tenho me conectado com homens e mulheres de Deus que acrescentam o meu ministério, a minha vida. Você deve também parar e observar quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de convívio, que fazem parte do seu dia a dia.
porque isso vai definir o teu fracasso ou a tua vitória. Isso a gente prega a partir do domingo que vem, se assim o Senhor permitir. Abra sua Bíblia hoje em João 6, por gentileza. João capítulo 6. Versículo 1 está escrito assim: depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. A festa da Páscoa estava próxima. O que estava próximo? A festa da Páscoa, a última Páscoa, a última celebração do Senhor Jesus e a instituição da primeira ceia, com pão e com vinho. Versículo 5: então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Nós vamos aprender algumas lições muito importantes nesse texto. E a primeira lição é essa: Jesus se preocupa com as nossas necessidades. Diga comigo: Jesus se preocupa com as minhas necessidades. Eu vou lendo o texto e já vou lhe explicando para ser rápido. A primeira lição que você tem que ter nesse texto é que o Senhor Jesus está atento a tudo que você precisa. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor, sendo o Senhor o seu pastor, nada te faltará. Então a primeira lição que você tem que ter, porque a palavra que o Senhor me deu é para te alimentar esta noite, é para lhe dizer que Ele está cuidando de você, e Ele está preocupado com as suas necessidades, e está tão preocupado com as suas necessidades, que Ele vai fazer algo para supri-las. O texto é claro, ele diz assim: Jesus faz uma pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar. Jesus sempre está nos questionando, assim como perguntou ao profeta Ezequiel no capítulo 37: poderão esses ossos reviver? A resposta dele foi sábia: Senhor Jeová, tu o sabes. O Senhor às vezes nos pergunta não porque Ele não tem a resposta. Ele nos faz uma pergunta porque Ele quer ver o nível, o grau da nossa fé. Ele quer saber até onde eu me lanço, até onde eu me entrego, até onde eu confio. Se Ele pode depositar em mim as suas expectativas. Ele já sabia o que estava para fazer. Quando Deus te trouxe esta noite para esse culto, porque não foi um convite meu, foi um convite do Senhor. Você foi desafiado a vir. Talvez você não saiba, mas Deus está para fazer algo. E esse algo que Ele vai fazer, Ele já sabia antes. Versículo 7: respondeu-lhes Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Ele está dizendo assim: Senhor, seria anos de salários de um funcionário, um empregado, para dar de comer a tanta gente. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Jesus, tem um rapaz aí, tem um menino aí, e esse menino não está sozinho. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha a fé: mas isto que é para tanta gente? Como é que faz para distribuir 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? O Senhor diz: eu sei e vou lhes ensinar. Aprenda você também aqui esta noite. Amém ou não amém? Jesus vai ensinar como fazer isso.
Ele fala: eu vou alimentar todo mundo e ainda vai sobrar. Eu vou mostrar para você que esse pouco vai se tornar grande. E o que Jesus faz? Primeira coisa que ele faz, ele começa um processo que nós chamamos de confiança em Deus. Então Jesus tomou os pães. E quando ele pegou o pão, ele não ficou olhando pouquinho. Está embolorado. Isso não é nada. Isso é uma miséria, isso é uma mesquinharia, isso é uma mixaria. Ele não fez isso. Quando ele pegou o pão, ele deu graças. O que é que você precisa aprender a fazer, irmãos? O pouco que Deus colocou nas suas mãos, aprenda a dar graças. Pare de murmurar, pare de reclamar. Se tem poucos sapatos, glória a Deus. Muitos sapatos, glória a Deus. Tem pouca comida no armário, glória a Deus. Não vai faltar, esse pouco é para hoje, para amanhã Ele proverá. Se o dinheiro você pegou é pouco, não vai dar para pagar as contas, não se desespere. Eu garanto para você, dá graças e o Senhor vai multiplicar esse dinheiro. Daí os discípulos começam a observar o que ele faz. Segundo princípio que ele faz, ele distribuiu entre eles. Depois que você pega algo que é pouco e distribui, não adianta reter, não adianta guardar. É hora de repartir. Diga comigo, repartir. Irmãos, muitas pessoas não entendem esse princípio. O princípio da mordomia, o princípio de ter mais do pouco, não é reter porque tem o pouco. Toda palavra na Bíblia vai te ensinar que é distribuir, que é repartir, é encontrar alguém que esteja com uma situação pior que a sua, e mesmo assim você pegar e dividir o pão. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11. Põe para mim ver se é isso mesmo, versículo 1. Há um texto muito interessante que vai te ensinar esse processo aqui. Não, não é esse. Deixa eu ver qual que é aqui, que eu estou me lembrando. Será que é Eclesiastes 11? Porque tem coisa que o Espírito Santo dá na hora, e eu estou me lembrando aqui. É um verso que diz: lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas. Olha só que coisa linda. Quantos pela fé podem dizer: hoje eu tenho pão? Diga: eu tenho pão. Olha o que o Senhor vai te dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias Entenda isso aqui. Esse texto está dizendo o seguinte: o pão de antigamente não era um pão de trigo refinado, trabalhado como o nosso. Aqueles pães de antigamente, eles não tinham uma moenda para moer e o trigo ficar fina flor. Tanto é que a fina flor era considerado mais caro. Esse pão era um pão que vinha também carregado de sementes de trigo. Então o que eles faziam? Nas baixas do rio, eles lançavam o pão sobre as águas. Aquele rio pegava aquele pão cheio de semente e levava para um lugar distante. Aí chegava a época das cheias, aquele rio transbordava e junto com ele as sementes. E ele ia passando pelas planícies, as ribanceiras que tinha em volta do rio. E as sementes, quando o rio abaixava, secava e penetrava no chão. E ao penetrar no chão, ficava como plantada numa terra muito fértil, numa terra que estava carregada de coisas que faziam ela se tornar próspera, que fertilizavam. Além de elas estarem molhadas, irrigadas pelo rio, agora também eram férteis por carregar detritos. E aí o que acontecia? Vinha o sol, secava, e daqui a pouco começava a crescer outras plantas, trigo
trigo e muito trigo. Então a maioria das semeaduras do trigo eram feitas assim, lançando o pão sobre as águas para encontrar mais trigo depois. O Senhor está te dizendo esta noite, o que está no versículo 2, olha o que o texto que eu acabei de explicar vai te dizer: reparte, diga comigo, reparte. Ele diz reparte com 7, com o máximo de que você puder, porque repartir o 7 não é porque tem que ser 7 pessoas, isso não é simpatia. Tanto que não é simpatia que ele fala, reparte com 7 e ainda com 8. Não importa o número, o maior número que você repartir, 7 é o número da perfeição. Reparta, reparta, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Olha o verso seguinte, 3, estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, ou no lugar em que cair, ela ficará. Mas sabe o que vai acontecer com aqueles que são servos do Deus Altíssimo, que têm as suas raízes fincadas não no dinheiro, não na riqueza, não na pobreza, mas fincadas em Deus? É que tudo que acontecer, você não cairá, você ficará de pé, o nome do Senhor será glorificado. Então Jesus toma aquele pão e ele reparte. Primeiro princípio, dai graça. Desculpe, primeiro princípio, o Senhor sabe as suas necessidades. Segundo princípio, Ele vai suprir as suas necessidades. De que jeito? Nos ensinando caminhos. Que caminhos são esses? Primeiro, dá graça em tudo. Segundo, reparte. 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 Diga comigo, repartir mais uma vez. Aí vem então, ainda no versículo, o que ele nos ensina: distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, quanto que lhes bastassem. O Senhor deixou-lhes comerem até se fartar. O Senhor está ensinando outra coisa, um outro caminho aqui. Nunca dê nada para alguém que você dê com pesar. Nunca dê nada para alguém preocupado que aquilo vai lhe faltar. Nunca dê nada para alguém só para dizer que está dando. Dê de todo o coração. Olha a preocupação dos discípulos, e aqui vem um terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Jesus sabe das nossas necessidades e Ele se preocupa com elas, mas Ele sabe também que as necessidades humanas não são de todas supridas com coisas humanas. Isso você precisa entender. As necessidades humanas não são supridas por completo com coisas humanas. E é aqui que a gente erra, é aqui que a gente falha. O Senhor olhou a multidão e viu que eles estavam com fome. E Ele chega para os seus discípulos e disse: dá-lhes voz de comer. Aí eles disseram: Senhor, onde nós vamos arrumar pão? Não tem mercado, nós estamos no meio do deserto. Você esqueceu? Despede a multidão antes que eles desmaiem de fome. O Senhor falou: não, eu não vou despedir ninguém com fome. Dá-lhes voz de comer. O Senhor sabe das nossas necessidades. Mas uma coisa que talvez você não tinha prestado atenção, e que eu também durante muito tempo não havia prestado atenção, é que o Senhor está suprindo necessidades naturais imediatas. Mas Ele está usando isso para poder ensinar sobre necessidades espirituais, sobrenaturais, que essas nunca vão acabar. O Senhor está começando a ensinar coisas espirituais através de coisas materiais. Então o Senhor supre as necessidades deles da fome, no meio do deserto. O Senhor dá a eles de comer. Pega aquele pão, multiplica, pega aquele peixe, multiplica. O versículo 12, acompanhe comigo. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Isso é administração. Não pode haver desperdício.
o Senhor diz: está na hora de vocês agora juntarem grupo de 50, grupos de 100, e levante o que sobrou, porque o Senhor não é Deus do bastante, o nosso Deus é o Deus do mais que bastante. Amém, amém, queridos? Quando você está vivendo uma vida espiritual saudável, você vai ver que tudo que você precisa é o suficiente, que tudo que você tem é o suficiente. Quando você está vivendo, vou repetir, uma vida espiritual saudável, você vai ver que tudo que você tem é o suficiente. Você está entendendo? Diga comigo para ficar fixado. Se eu estiver bem espiritualmente, tudo que eu preciso, eu já tenho, é o suficiente. Mas se você está com uma vida espiritual ruim, meu amigo, não vai ter casamento que te supra, não vai ter comida que lhe baste, não vai ter dinheiro que lhe chegue, porque espiritualmente você está mal. E é sobre isso que Jesus começa a falar com eles aqui a partir dos próximos versículos. Olha aqui o versículo 13. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus disse: eu não estou a fim de ser famoso. Então Jesus se recolhe para um tempo de oração. Domingo retrasado, o pastor Tiago pregou esse texto aqui, baseado no livro de Marcos, aonde Jesus se retira com o fim de orar, com o propósito de orar. E Jesus passou horas orando, e vai ter com os discípulos lá por altas horas, na madrugada, entre 3 e 6 da manhã, na 4ª vigília da noite. Os discípulos pensam que é um fantasma. Jesus diz: homem de pouca fé, não temas, sou eu. E lá naquele barco, o Senhor começa a dissertar acerca dos pães com eles, começa a conversar com eles sobre o pão. E aí, quando Jesus começa a falar do pão, tem 2 textos que os evangelhos separam. Nesse aqui, quando Jesus começa a falar do pão, ele está querendo falar dele sendo o pão. Então no versículo 22, ele começa a dizer o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo Jesus dado graças. Toda vez que fala do pão, vai falar de Jesus ter dado graças, porque essa é a tônica. No versículo 24, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. Mas Jesus diz qual o motivo pelo qual eles estavam procurando. Eles encontraram Jesus, e o versículo 25 diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Presta atenção. Eles perguntam: mestre, quando chegaste aqui? Só que o Senhor sabe o que essa pergunta tem um sentido. No 26, Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós não estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês estão atrás de mim de coisas naturais, de necessidades humanas, de suprir as suas necessidades humanas. E Jesus está perguntando: e a espiritual? E a espiritual? O que vocês estão fazendo para supri-la? Jesus está dizendo para eles assim: olha, esse pão que eu dei para vocês, vocês comeram, vão voltar a ter fome. Isso eu resolvi imediatamente. Eu supri
por algum momento, mas eu estou querendo suprir a necessidade das vossas almas de forma eterna. Quem está me entendendo diz amém bem forte. E é isso que você está aqui esta noite. O que significa a ceia? Comer um pedaço de pão e beber um pouco de cálice de vinho. Isso você compra em casa, podia tomar 1 litro. Você podia comer um pão inteiro. O mais forte nesse lugar aqui é a presença do Senhor que está aqui. É a forma que Ele vai saciar a sua alma, que Ele vai encher o teu espírito, que Ele vai renovar as tuas forças. E o texto diz o seguinte: o Senhor está dizendo assim, trabalhai. Esse trabalhai aqui é esforço. Irmão, você tem noção do que eles fizeram? Eu sei a distância que eles saíram do mar de Tiberíades para chegar andando a Cafarnaum. Daria cerca mais ou menos 16 quilômetros. Você tem noção do que é isso? E eles estão em busca de Jesus. O Senhor falou assim, tá bom, tanto esforço para buscar pão, tanto esforço para buscar trigo, tanto esforço para buscar pães de cevada. Eu tenho muito mais a lhe oferecer. E aqui ele começa, ó. Aí você vai entender o discurso agora. Trabalhar e não pela comida que perece. Se esforce, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Todo produto tem que ter o nome do fabricante, tem que ter ali o selo de controle de qualidade e propriedade. E o Senhor está dizendo assim, eu sou o selo que o Pai colocou, propriedade é meu, e Ele diz, qualidade, esse aqui não resolve os problemas só imediatos, esse aqui vai resolver o seu problema para a vida toda. Esse aqui não vai alimentar vocês só no deserto, vai alimentar vocês no deserto e vai alimentar vocês na cidade. Vai alimentar vocês quando tudo estiver faltando e vai alimentar vocês quando tiver fartura. Na época de vacas magras, na época de vacas gordas. Ele vai alimentar você de manhã, vai alimentar você de tarde, vai alimentar de noite. E se necessário for, também de madrugada. Ele vai alimentar você janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 2019, 2020, 2021, enquanto você viver, Ele vai te sustentar. Você crê nisso? Você confia nisso? É Ele que você serve, amados. É a Ele que eu sirvo. É nele que tem que estar a minha confiança. E então ele segue, dizendo o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles entenderam, eles falaram assim: Senhor, perdão, desculpa, a gente não tinha nem atentado, que a gente estava tão preocupado com as coisas naturais que não pensamos nas espirituais. Aí então respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, vocês têm que crer que por Ele eu fui enviado. Eu fui enviado. Jesus está dizendo: eu vim com uma missão, eu tenho algo para fazer. Preste bem atenção no que eu vou explicar agora. Eles disseram para Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles não tinham assistido Jesus multiplicar os pães. Você vê como que espiritualmente eles não estavam saciados e que eles não entenderam nada. Eles perguntam: quais são os teus feitos? Aí o Senhor falou: então tá bom, vamos falar de coisas profundas. Vamos falar por parábola para vocês entenderem. Aí o Senhor diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Pão do céu. O maná é chamado de pão do céu. Mas presta atenção numa coisa: do que é que o Senhor está falando? Então vou começar a caminhar com você
a partir do Antigo Testamento para você entender do que ele está falando. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos mostra o seguinte pelas Escrituras. O povo de Israel, o povo de Deus, estava escravo, servindo a Faraó no Egito durante 430 anos. O Egito é o mundo aonde eu e você estávamos. Amém ou não amém? Faraó representa Satanás, o rei desse mundo, o rei do Egito, escravo dele, servindo a ele, trabalhando para ele. E trabalhando para quê? Por causa de comida. Porque ele não dava um centavo, não dava R$1. Eles trabalhavam como escravos. Eles trabalhavam em troca de comida para construir cidades riquíssimas, famosíssimas até hoje, para o Egito. Era essa a situação do povo de Israel. Mas o Senhor, que não gosta do seu povo escravo, ele os tornou livre. Levanta um libertador chamado Moisés, tirado das águas. As águas representam as Escrituras, e Jesus é essa água da vida. Jesus é esse libertador, representado na figura de Moisés. Lá, o povo sai, libertos, e começa a peregrinar pelo deserto. E ao peregrinar pelo deserto, ele chega numa situação difícil, aonde de um lado havia montanha, do outro lado montanha, e na frente o mar. E aqui vem uma explicação. O Senhor diz: para a direita eu não posso ir, nem para a esquerda. E o que o povo faz quando se depara com uma situação de impossibilidade, de dificuldade? O que é que o povo faz? Murmura. O que é que o povo faz? Reclama. E eles começaram a murmurar e reclamar, e isso encheu a cabeça de Jesus. Moisés, que clama ao Pai, e o Senhor diz: o que tem na mão, Moisés? O Senhor disse: uma vara. Moisés diz: uma vara. O Senhor disse: toca nas águas. Diga para esse povo que está escrito, que eles têm que meditar nesse livro. E está falando para nós hoje aqui, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Diga: eu não posso me desviar para a direita nem para a esquerda. Mas vamos dizer, bom, na frente tem um mar, dificuldade. Se eu não posso ir nem para a direita nem para a esquerda, vou pensar em voltar atrás. Só que quando você pensa em voltar atrás, quem está vindo? O seu passado. O que está vindo? O mundo. O que está vindo? Satanás, Faraó. E ele não vem para negociar com você, ele vem para te matar. Então você entrou no caminho da fé, não tem volta, daqui só para frente. Está na palavra, e foi Jesus quem disse: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você botou a mão no arado, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Você não vai governar, você não vai reinar. Não olhe para trás. Eles continuam. Então, peraí, se para a direita eu não posso ir, para a esquerda eu não posso ir, atrás também não posso voltar. A gente sempre acha, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, que quando a gente se depara com uma dificuldade, isso é eu e você, nós somos assim. Presta atenção, nós somos assim. A gente, quando o natural não resolve, a gente nunca espera pelo sobrenatural. Faltou pães, muita gente para comer. O que eles pensam? Em algo natural. Vamos comprar pão. Vamos ver uma padaria que fabrique 5.000 pães, 20.000 pães, imediatamente para alimentar todo mundo. Vamos pegar um barco, que tamanho tem que ser para pescar tanto peixe, para dar tanta gente. Só pensa no natural. Quando o natural não se manifesta, eles esquecem que está na hora de entrar o sobrenatural extraordinário de Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Está na ocasião
do extraordinário e sobrenatural de Deus se manifestar. Então eles olham o mar. Que tem na mão, Moisés? Uma vara, toque nas águas. Sobrenatural. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Sobrenatural de Deus vai começar a se manifestar. Se uma porta se fechou, outra maior vai se abrir. Se o mar não se abrir, você vai atravessar andando sobre as águas. Se você não conseguir passar por cima dessa tempestade, por baixo, você vai começar a passar por cima, porque o Senhor está contigo. Dá glória a Deus, igreja. Calabarrachandaraia. Então a partir de hoje, para de pensar no natural. Natural fechou tudo, está impossível. Espera, sobrenatural vai se manifestar. Tem coisa grande chegando. Tem algo acontecendo. Aleluia. 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 E acontece algo. Eles atravessam. Esse momento que eles atravessam pelo rio, pelo Mar Vermelho, representa a água do batismo nas águas. Uma virada de página. Todo crente, irmãos, precisa virar de página. Você começa um processo como novo convertido. Depois você tem que se tornar discípulo. E depois você tem que começar a desenvolver na fé. E você tem que começar a alcançar posições mais sublimes. E agora é hora deles viverem coisas diretamente com Deus. Até que eles, agora que eles atravessam o mar, preste atenção. O Senhor começa a fazer com que seja noite para os inimigos. Os carros e cavalos de Faraó começam a se quebrar. Começa a se destruir. A dificuldade vai para o inimigo e a facilidade para eles. Eles estão atravessando a pés enxutos. O inimigo está com dificuldades. As dificuldades têm que ser para o inimigo atrás de você e não você do inimigo. O Senhor coloca então para eles uma coluna de fogo que representa o batismo com o Espírito Santo, que representa o fogo de Deus, que para eles se torna um dia, para o inimigo transforma em noite. Enquanto caminham pelo deserto, durante o dia o Senhor faz uma sombra, um sombreiro com uma nuvem, mostrando cobertura, proteção, o Senhor guardando. Aleluia. E eles atravessam. Agora preste atenção, queridos. Olhem para mim. Enquanto eles estão caminhando pelo deserto depois de um culto, que atravessaram o mar, Faraó já morreu, o Egito já ficou para trás, seus carros cavaleiros também estão afogados. Agora vem o importante, mais importante ainda. É o quê? É disso que Jesus está falando, tá? Vem esse momento. O momento em que, quando eles saíram do Egito, saíram ricos. Eles saíram do Egito com vacas, com bois, com ovelhas, com carneiros. Eles saíram do Egito com muita provisão. Mas é bem verdade que durante o trajeto não tem capim para dar pasto para os animais. Então, naturalmente, eles foram comendo. Alguns foram morrendo. E até que eles ficaram sem nada. E de repente eles falam: Moisés, estamos com fome. Estamos com fome. Aonde é o cenário que Jesus está multiplicando os pães? No deserto. Moisés, estamos com fome. Nós queremos comer. No Egito nós tínhamos tudo. Essa é a nossa situação. Reclamar quando algo está dando errado. Murmurar quando tudo não funciona. Isto é muito sério.
Moisés então clama ao Senhor. O Senhor fala para eles assim: Moisés, eles estão esquecendo que eu sou o Deus da provisão. Fala para eles que eu vou mandar um pão do céu. E aí então o Senhor faz com que, descendo o orvalho também fazia cair as sementes que eram maná, parecido com sementes de coentro. E eles pegavam aquelas sementes, tinham que socar aquelas sementes, e depois de socar aquelas sementes num grau, fabricavam a farinha, e da farinha preparavam bolos. Então, mais uma vez, o sobrenatural que vem do céu chega até a eles. Desce do céu. Mas o que é para eles fazer, Deus não faz. O que é para eles fazerem, eles têm que fazer. Então, Deus não faz. Tem que colher, tem que socar, fazer a farinha e preparar o bolo. Deus não podia fazer o bolo descer assado do céu? Sim. Mas o que é para você fazer, Ele não vai fazer. O que é para eu fazer, você tem que fazer. Ele já te tirou do Egito. Ele já te fez passar pelas águas. Ele já te batizou com o Espírito Santo. Ele já te salvou e te libertou das garras do diabo. Agora permanecer salvo é trabalho seu. O sobrenatural é descer as sementes junto com o orvalho. E o Senhor diz assim: olha, só colhe o pouco para a família pequena e muito para a família grande. Não deixa sobrar para o dia seguinte. Aí tinha alguns que diziam: não, vai que Deus esquece. E amanhã não desce farinha nenhuma, né? E ela pegava muito. E guardavam nas suas tendas. Quando eles iam olhar no dia seguinte, era puro bicho. Porque a gente tem isso conosco. A gente não sabe confiar. Irmãos, a palavra que Deus está nos dando aqui essa noite, eu não sei porquê, mas é a palavra. Confia no Senhor. Ele é o Senhor que vai prover tudo. Nada vai te faltar. Creia que o sobrenatural vai se manifestar. Quando acabarem as suas vacas, acabarem os seus bois, acabarem suas ovelhas, os recursos naturais acabaram, espera, provisão do céu. Você não acreditou, né? Espere provisão do céu. Então o Senhor começa a dizer para eles. Vamos lá para terminar. Já está quase na hora dos outros. Esse negócio de 2 cultos você vai ver. Vai ter uma hora que vai emendar um no outro. Estou avisando. Olha o que diz em João 6. Volta comigo lá, por favor. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles estão falando: Senhor, o Senhor vai mandar aquele maná que descia lá? Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum se perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscite no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A tônica é ressuscitar no último dia. O que eu preciso para ressuscitar no último dia? Disseram, murmuravam pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José,
Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele diz, eu sou o pão da vida. A igreja pode dizer comigo, eu sou o pão da vida. E olha o que ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra, não pereça. Aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, ele diz, é a minha carne. É o pão que você vai participar agora. Aí disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Por acaso agora nós temos que ser canibais, comer carne humana? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Ele está dizendo que aquele que não ceia, não come do pão, não bebe do cálice do Senhor, não tem vida. Quem não tem vida está morto, tem morte. Então isso não é um ato qualquer, amados. Olha o que acontece com os que ceiam. Ele diz no versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Aleluia. Versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É Jesus em você e você em Jesus. Assim como o Pai que vive, o Pai vive, irmãos, eternamente. O Pai vive eternamente. Eu digo, o Pai vive, você diga eternamente. O Pai vive eternamente. Foi esse Pai que vive eternamente me enviou. E igualmente eu vivo pelo Pai. Jesus está dizendo, ninguém pode me matar. Também quem de mim se alimenta não vai morrer mais. Pelo contrário, viverá por mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que pegar para você, pega para mim. Amém? Aleluia. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então não é simplesmente o pão, é o corpo de Cristo, é a carne dele. Não é simplesmente o vinho, é o sangue dele. Fique de pé no seu lugar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. O Senhor procura adoradores, não adoração. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Presta atenção no que você vai cantar. Eu quero nascer
do teu Espírito. Senhor, eu consagro este pão, consagro este cálice, que é símbolo do teu corpo e do teu sangue, para que seja agora, Senhor, teu corpo e teu sangue derramado na cruz do Calvário, pela tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Pode dar os diáconos para servir. A vida, Jesus. Você pega o pão e o cálice, espera um momento, que nós vamos comer junto. Do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Talvez essa seja a última ceia, irmão. Jesus pode voltar para buscar a igreja. Viva esse momento como se fosse o seu último dia, na presença dele. Que a minha vida Seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, exaltado nas alturas. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, Se tiver que chorar, eu chorarei. Oh Deus, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer sua vontade, fazer tua vontade, ó doce Espírito. que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Todos estão servidos do pão. Adorado sejas o seu nome, Senhor. Todos estão servidos do cálice também do Senhor. Feche os seus olhos. Você vai sentir a presença de Deus agora. Se alimente do alimento espiritual que permanece. Deixa o Senhor suprir as suas necessidades. Deus vai trazer paz ao seu interior agora. Ele está dizendo para você: eu sou tudo o que você precisa. Você e Deus é a maioria. Busque a Ele. Tenha a sua devocional diariamente. Sua leitura. Alimente o seu espírito, a sua alma. Não saia daqui desta ceia hoje carregado, cheio do poder de Deus. Esqueça desse momento. Mas que você possa cultivar isso na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quinta.
Leia a palavra. Não comece o seu dia, não abra o seu comércio sem primeiro ter ali o seu momento com Deus. Quando abrir as portas da loja, pode ter cliente esperando. Levanta a sua mão e dá graças por aquele espaço, por aquele ambiente. Estabelece um alvo de venda. Repalabacalabachuri cantarás. Peça ao Senhor a ajuda. Você, dona de casa, ao levantar de manhã, aquele momento ali na cama, fale com Deus. Agradeça a Ele pelo filho que está vivo, pela filha que está viva. Agradece pelo lar, pela casa. Satanás vai logo tentar roubar uma adoração, que é a murmuração. Porque ele quer adoração, mas Deus quer adoradores. Cultive, pelo amor de Deus, a sua vida espiritual. Dedique tempo ao Senhor. Se tu botar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, os céus virão ao seu encontro. O céu virá ao seu encontro. Jesus, reunido com seu discípulo, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Jesus, rasgado, partido na cruz do Calvário, assim como foi partido esse pão. Podeis comer. Deixa o Senhor alimentar a sua alma. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, em memória de Cristo. Podeis beber, igreja. Oh, meu Pai, quantas ceias em casa, poder cear de novo em comunhão com os irmãos. Nada é igual a isso, Senhor. Melhor será quando estivermos no céu, o Cordeiro nos servir. Aleluia, glorifica o nome de Jesus. Exalte o nome dele. Oh, glória. Alabashura managás. Eu quero Ilabancho manaragassanda arabahai. Yonderebasireia. fazer Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Eu te exalto, eu te adoro. Eu te exalto, eu te adoro. Aleluia. Amém. Diga graças a Deus, igreja. Senta um pouquinho. Preciso falar com vocês antes de dispensá-los. Nós vamos fazer uma feijoada na semana que vem, feito a lenha.